O título da mensagem de hoje é um chamado para manter o foco. É o terceiro estudo desse livro incrível sobre liderança, administração, gestão de pessoas, chamado Neemias. É o melhor livro que eu conheço sobre liderança cristã, é Neemias. Por isso nós separamos esse livro de 13 capítulos, muito bom de se ler, muito gostoso de ler, leitura rápida, em 4 partes. Já tivemos o primeiro chamado, a oração. Tudo começa com a oração, mas não pode parar só em oração, embora a oração seja muito importante. O segundo chamado foi para a ação. E o chamado de hoje, não menos importante, manter o foco. Porque algumas pessoas começam muito bem um empreendimento, um projeto, e não concluem. Porque alguns casamentos começam bem e não conseguem ir em frente. Porque alguns funcionários começam a trabalhar muito bem e perdem o emprego. Manter o foco. Texto bíblico, Neemias capítulo 6, versículos de 1 até o 16. Neemias, então, capítulo 6, versículos de 1 em diante, lemos, diz assim: Tendo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos... deixa eu começar de novo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo, não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono, porque intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor da carta seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus, não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia,
a dos mais profetas e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Esse capítulo, para mim, é o capítulo central de todo o livro. Ele é fantástico, em várias lições. A primeira lição que quero destacar é a do verso 1. O verso 1 diz que a muralha estava toda restaurada. A obra estava muito avançada, mas as portas não estavam ainda nos portais. De que adianta uma muralha construída, por melhor que seja a construção, se as portas não estiverem nos portais? De que adianta um muro forte em casa se o portão estiver aberto? A casa está vulnerável. O inimigo sabia disso, mas Neemias também. O verso diz então que Sambalate, depois de ter feito várias tentativas, agora ele mudou a sua abordagem. Desde o capítulo 2, com a chegada de Neemias, Sambalate e Tobias, essa dupla dos infernos, fizeram um verdadeiro inferno da vida de Neemias. Eram inimigos. Começaram com ameaças. Eles começaram, além das ameaças, começaram a inventar boatos. Só que chegou um ponto que a hostilidade não fez a obra parar. Então Sambalate, Tobias e Gesem, esses três amigos, se uniram para criar uma nova abordagem. A abordagem agora tinha um tom de certa amizade. Sim, vamos conversar, vamos ser amigos, não vamos ficar brigando. Afinal de contas, né? É bom ser amigos. Não pode haver amizade entre homem de Deus e homem das trevas. Não há amizade entre Cristo e Satanás. Não pode haver amizade, não há nada de comum entre quem ama as trevas e quem ama a luz. E Neemias sabia disso. O versículo 2 diz o texto bíblico que agora o convite era bem tentador. Havia a 32 quilômetros de Jerusalém um vale chamado Ono. Esse vale é conhecido pelo seu local muito aprazível, mas tem um detalhe. Para chegar até o vale de Ono, tinha que passar por um território samaritano, fora dos limites de Israel. E atravessava-se essa parte e chegava nesse local muito interessante para descansar e relaxar. E o convite era mais ou menos assim: vocês têm trabalhado tanto, vocês estão tão cansados, vocês estão tão enfadados, que mal faria tirar um dia para descansar um pouco, relaxar e passarmos a limpo a nossa conversa, fazermos um laço de amizade? Sabe, só que relaxar é muito bom, descansar é muito bom, mas tem hora que não é hora de relaxar. Tem hora que é hora de trabalhar ainda mais duro. Existe hora de descansar, mas existe tempo para trabalhar. Existe tempo para você dar aquela tranquilizada, mas existe um momento que se você der uma tranquilizada, você perde toda a sua obra. Se Tobias tivesse, com Sambalate, conseguido tirar Neemias dentro de Jerusalém, dentre os muros, provavelmente Neemias teria sido morto, porque era isso que eles tinham como intenção. Há uma passagem em Salmo 34, versículo 7, que diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem, e ele então os livra. Só que os mandamentos de Deus são o nosso muro de proteção. Se ficarmos dentro dos nossos muros de proteção, o leão de Judá nos protege. Mas se sairmos do nosso território, dos nossos muros de proteção e de obediência, e nos aventurarmos no território da desobediência e do inimigo, o outro leão pode nos atacar e até nos destruir. Por isso que os anjos, eles têm um território de proteção da minha alma e da sua alma. Não se aventure fora dos muros da obediência. Não saia do posto que Deus colocou você.
Antes de você sair, consulte: Senhor, o Senhor quer que eu vá para aquela direção? Jamais se aventure fora dos muros de proteção da palavra de Deus. Neemias, então, diz o texto, no versículo 3, que deu uma resposta fantástica. Diz assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar a obra e ir lá relaxar com vocês. Eu tenho uma obra extremamente importante, era a obra da vida dele. Se Neemias tivesse fracassado nesta obra, como seria Neemias recordado? Não teríamos nem o que pregar sobre ele praticamente. Entraria no esquecimento. Talvez você esteja passando pelo momento mais importante da sua vida. Talvez um ano decisivo da sua faculdade. Talvez um ano decisivo da sua formação profissional. Talvez um ano decisivo do seu casamento. Talvez um ano decisivo da sua fé. E se você fraquejar neste momento, pode ser que a obra da sua vida inteira, que você trabalhou duro tantos anos, você perca. Esse era um grande risco que Neemias estava correndo. Neemias, sabiamente, ele havia aprendido que há uma diferença entre essencial e importante. Todos os dias você acorda com muitas coisas importantes para fazer. Você não imagina quantas coisas importantes eu deixo de fazer cada dia. E é provável que muitos de vocês, se não todos, cada dia tem que fazer uma escolha: o que eu faço e o que eu deixo de fazer. O importante, às vezes, é o maior inimigo que existe do que o essencial. A gente primeiro faz o que é essencial, o que tem que ser feito mesmo. Depois a gente faz o que é importante. Há um ditado que diz que tão importante quanto aquilo que eu faço é aquilo que eu decido não fazer. Quem não aprende a priorizar o essencial e acaba fazendo muita coisa importante, acaba se distraindo e não conseguindo alcançar os seus objetivos. Cuidado com as distrações. As distrações podem vir em forma de coisas supérfluas, de coisas irrelevantes. Mas as distrações também podem vir em forma de convites importantes, projetos e ideias importantes. Lembre-se, o importante, às vezes, é o maior inimigo do essencial. Primeiro nós fazemos o essencial. Depois, a gente faz o importante na ordem de importância ainda. O texto bíblico não diz, no verso 4, que o convite não parou assim, de primeira. Veio uma vez, 2, 3, 4 vezes. Mas diante do pedido, a resposta foi a mesma. Alguns pedidos nem resposta merecem. Algumas perguntas, melhor resposta é silêncio. Mas quando o convite vem e você sabe o que responder, não relute. Pense bem e responda com convicção. Se é não, não é não. Eu não gosto de responder não. Eu acho que todo líder de igreja, principalmente, ele sofre em dizer não. É horrível dizer não. A gente gosta de dizer sim. Só que se você tem que se lembrar que cada sim é uma responsabilidade. O não também, mas não diga sim se você precisa dizer não. Deus nos ama profundamente, mas nem sempre Deus diz sim. Porque o não de Deus é tão bem pensado, é tão planejado, é tão maravilhoso quanto o seu não. E naquela circunstância não tinha uma resposta melhor do que não. Se ele dissesse sim para o inimigo, teria sido não para Deus. Então, às vezes, dizer não para alguém é a melhor forma de se responder. E outra coisa, eu sei que a gente, quando diz não, tem uma tentação de querer explicar. Eu sou um desses, confesso. Mas você também deve ter a mesma dificuldade. Uma dica: não explique muito não. Não já é não. Qualquer explicação que você der, a pessoa pode não se importar mais nada que você vai dizer depois do não. Então, com o tempo, a gente aprende a dar não, sem ter que fazer muitas explicações. Às vezes, como líder, a melhor coisa é dizer não, lamento, e não falar mais muita coisa. No versículo 5, que nós temos aí, diz o seguinte: que na quinta vez, agora o inimigo decidiu ser mais ousado. Já você está dizendo não, mas isso é você. Será que o povo está contigo? Agora a carta foi mandada aberta, na mão do mensageiro. A ideia da carta era fazer com que o povo soubesse do que estava acontecendo.
e tentar jogar o povo contra o líder. Um dos ataques mais covardes que alguém faz a um líder é tentar jogar o grupo contra ele. Mas isso é comum em levantes de navios, em levantes diversos. Pegar o grupo que ele tem, que está com ele, e tentar jogar contra ele. A ideia da carta era mirar o povo, criar no povo uma instabilidade, um certo medo, dar a impressão que ele era um líder que não queria ser diplomático, um líder meio assim, se achando muito poderoso, e criar no povo qualquer dificuldade. E aí, se eles conseguissem colocar o povo contra o líder, não há líder sem povo. O povo sempre é uma influência enorme para um líder. Então, a carta foi apresentada. Todos nós, na verdade, estamos numa guerra. Ali era uma guerra. A gente numa guerra só tem que fazer uma coisa, é escolher o lado. Mas não tem a opção de dizer assim, não vou entrar na guerra. Desde que eu e você aceitamos o evangelho, todas as armas do inferno estão apontadas para nós. Não adianta, a gente entrou nessa. Só que quando você também entra para esse lado de Jesus, que você escolhe o lado de Jesus, todo o céu também está como muro de proteção ao nosso redor. A gente escolheu o lado de Cristo e sabemos que esse lado já é vencedor. Mas não tem condições de dizer assim, vou tentar passar um dia em terreno neutro. Não há. Ou ajuda, ou espalha, meu irmão. Ou é por mim, ou contra mim, e não tem outra opção. Diante da carta que foi aberta, talvez alguns dissessem assim, rapaz, não poderia ter evitado eu colocar esse conteúdo para o povo ficar sabendo? Não, não precisava temer. Sabe por que Neemias não temeu? Porque na vida de Neemias não tinha nada que precisasse esconder. Neemias estava muito longe de ser perfeito. Estou muito longe de ser perfeito. Mas não tenho nada que me preocupe a esconder de vocês. Por quê? Esconder o quê? O que você tem a esconder? De quem? E de quantos? Por quanto tempo? Nós somos, de acordo com a palavra de Deus, 2 Coríntios 3, versículo 2, nós somos uma carta aberta e lida por todos. Alguém pode enganar poucas pessoas por muito tempo, mas muitas pessoas por pouco tempo. Mas ninguém consegue enganar a todos por todo o tempo. Por isso, Deus não espera que você e eu tenhamos a vida perfeita, mas busque não ter nada que precise estar escondendo do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Toma coragem, com sabedoria, na hora certa, uma forma certa, mas presente. É tão bom você andar de cabeça erguida, é ou não é? É tão bom você andar, não que você não tenha nada que tenha que se envergonhar do que fez, mas o que você fez, perdão, paciência, vida que segue. Neemias não tinha nada a esconder, por isso uma carta aberta não mudava em nada a sua conduta. No versículo 7, o inimigo, ele se apresenta assim, como alguém meio preocupado com o bem-estar de Neemias. Ele diz o seguinte, olha Neemias, eu até queria conversar com você, sabe, porque eu estou até meio preocupado com você. Porque o rei vai ficar sabendo que estão dizendo por aí, de que você quer ser rei em Judá. Não sou eu não, sabe, mas estão dizendo por aí que você quer ser rei deles. Olha, não que eu pense isso de você, mas é que o pessoal está falando que tem até profeta dizendo que você está com essa pressa para construir os muros, porque você quer fazer uma rebelião contra o rei. E o rei vai ficar sabendo. E eu estou aqui para preservar sua imagem. Acha mesmo que o inimigo estava preocupado com a imagem de Neemias? Vou te dar uma dica. Sempre que alguém traz boato para você, traz fofoca para você, não se iluda. Quem traz também leva. Diz que o cão que traz o osso também leva de volta. Fica ligado, boato tem uma diferença entre denúncia. Denúncia tem nome, boato se esconde a fonte. Sempre que alguém fala para você e não diz a fonte, isso é fofoca, isso é boato. Fuja disso. Na liderança nós temos uma tentação enorme quanto a isso. Sai fora. Se tem conversa, tem que ter o conversador. Se não tem nome, provavelmente quem está falando pode estar inventando ou armando uma para você. Neemias, como diz lá em Provérbios 6:19, Deus tem algumas coisas que ele odeia, sabe? E tem a sétima que ele abomina. Uma delas, 3 delas das 7, tem ligação com a língua. A língua é uma bênção. Mas eu confesso que talvez a língua seja a parte mais difícil do corpo de controlar. Você não tem ideia quanto eu oro para consagrar minha língua. É difícil, irmão. Como é difícil usar a língua. A língua se usa para abençoar.
se usa para encorajar, se usa para pregar, mas com a língua também eu grito, com a língua eu xingo, com a língua eu humilho, com a língua eu firo as pessoas, com a língua eu posso tirar até a vontade de viver das pessoas. Então a língua ela é extremamente necessária ser santificada cada dia pelo Espírito Santo. E às vezes eu tenho a impressão de que alguns crentes têm uma língua às vezes maior do que a dos outros. Não sei, tenho essa sensação às vezes. Às vezes eu penso que na hora de batizar, alguns crentes deveriam ter 2 tanques de batismo. Um para ele e outro para a língua dele. Talvez quando tiver o funeral dele, vai ter que ter 2 caixões. Um para ele e um para a língua dele. Porque tem gente que parece que não consegue comportar a língua dentro da sua boca. Então assim, eu acredito que é um desafio grande. E como isso é terrível para a igreja. A igreja ela tem muita dificuldade, ela sofre muito com essa bendita língua quando não está santificada. Então, Neemias ele foi um desses alvos de ataques, de boatos e fofocas, e isso é muito ruim. No versículo 8, diz a palavra de Deus, que Neemias disse o seguinte, olha, irmão Sambalate, irmão nada, primo bem distante, olhe lá. É o seguinte, toda essa conversa que você está falando, quem está inventando? É você. Para com isso. Do teu coração é que você está inventando tudo isso. Neemias tinha uma habilidade que nós como crentes precisamos sempre utilizar, chamada discernimento. Há uma diferença enorme entre informação e discernimento. Informação é quando você recebe a mensagem, você decodifica e compreende. Isso é informação. Mas discernimento é a capacidade de ler a informação nas entrelinhas. Nem sempre o que uma pessoa fala é exatamente o que ela quer dizer. Às vezes, atrás de um elogio está exatamente o contrário. Às vezes, uma frase bem apresentada pode dizer exatamente o contrário, se você tiver a habilidade de ler nas entrelinhas. Discernimento de um pai, de uma mãe, de um filho, de um crente, de um líder, é a habilidade de ouvir a voz que está por trás das palavras. E isto Neemias tinha, como todo líder tem, e eu creio que você tem. E todo dia temos que orar a Deus para nos dar cada vez mais e mais discernimento. Quando um filho está nervoso e fala um monte de bobagem, mais importante do que o que o filho fala é você tentar entender o que ele quer dizer. Mais importante do que quando alguém grita com você e fala um monte de bobagem, é você tentar entender o que ele quer dizer com aquelas palavras. Essa é a habilidade do discernimento. No versículo 9, então, diz o texto que Neemias pediu socorro. Como sempre, né? Onde é que a gente pede socorro? A força não estava nas mãos de Neemias. A força não está nas minhas mãos. Nem está nas suas mãos. Se fosse depender das minhas mãos, eu não estaria aqui. E eu acho que muitos de vocês não estariam aqui também. Nossas mãos são fracas. Nossas mãos mal se sustentam sozinhas. Ainda mais quando o peso começa a cair mais e mais sobre nós, sobre nossas mãos. Só que Neemias sabia onde fortalecer suas mãos. Onde é que você fortalece suas mãos? Onde é que você fortalece seus pés? Eu não tenho outro destino. É ali que a gente se fortalece. Então Neemias faz uma oração a Deus, uma oração linda em uma frase. Senhor, fortalece as minhas mãos. Você quer pedir a Deus nessa manhã para Deus fortalecer suas mãos também, em nome de Jesus? Que Deus fortaleça as nossas mãos, como precisamos dessas mãos fortes. Diz o texto ainda, no versículo, aliás, só comentando sobre esse verso, há um ditado que diz que os últimos tijolos de uma construção são os mais difíceis de colocar, estão mais no alto. Os quilômetros mais difíceis de dirigir são os últimos, que você está cansado. Saiba que hoje, os anos que estamos vivendo na vida cristã, os dias de hoje são os mais difíceis. Os últimos dias que vão preceder a vinda de Jesus serão os mais difíceis. Mas tenha paciência. Poxa, corremos até aqui, sangramos até aqui, sofremos até aqui, não vamos parar aqui. Então a gente vai seguir em frente. Os últimos são os mais difíceis, mas Deus é o alfa e Deus também é o último, é o primeiro e o último. Então ele vai estar conosco do início até o fim. E muito mais importante do que começar bem uma jornada é terminá-la bem, completá-la bem. Ainda, quando um líder, ele acha que tem que seguir o ritmo do grupo, você está errado. Um pai não pode querer seguir o ritmo dos filhos. Assim como um pastor, um líder, um ancião, não pode querer seguir o ritmo do grupo. Dizem que quando o pai ou o líder, ele corre, o grupo anda.
Quando o líder começa a andar, diz que o grupo para. Diz que quando o líder para, o grupo senta. Quando o líder senta, diz que o grupo deita. E aí o resto da história você já sabe onde é que vai dar. É melhor nem continuar. Então nunca espere que o grupo ou seus filhos farão mais do que você. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que a minha igreja faça mais do que eu. Porque não funciona assim. Liderança é influência. No versículo 10, surge agora um tipo de inimigo diferente. Até então era um inimigo fora do povo de Deus. Mas agora aparece um inimigo bem diferente. O nome dele, Semaías, um sacerdote, um homem professo de Deus. E ele chega para Neemias e aparentemente demonstra preocupação com ele também. Disse: olha, Neemias, eu estive esses dias encerrado aí em oração, sabe? Pensando nas coisas da cidade, orando até por você, né? Tem gente que chega com essa conversa, né? Orando por você. E aí é o seguinte, eu ouvi dizer por aí que vão matar você. E eu estou tão preocupado com você. Você sabe que eu quero muito seu bem. Somos do mesmo povo, né? Mesmo sangue, mesma igreja, mesma fé. Você entende isso aí? Então eu queria fazer um convite para você. A cidade não tem porta ainda, mas o templo tem porta. O templo é a casa de Deus. Quem é que vai entrar na casa de Deus? Vou fazer uma maldade com você. Então venha comigo, vamos entrar no templo, vamos fechar as portas. E como eu soube por aí que o ataque vai ser à noite, você vai estar guardado. Eu e você, ó, vamos estar cuidando do outro. Aqui é parceria. A gente é companheiro de longas datas. Somos do líder do povo de Deus. Quando Neemias ouviu esse convite, qual foi a resposta de Neemias? Como é que é, rapaz? Eu fugir, entrar no templo, para o povo ficar sabendo que eu estou com medo de morrer? Um homem como eu tem direito de ficar com medo e o povo ficar sabendo? E tem mais um ponto. Semaías sabia muito bem que acesso ao templo, ao interior do templo, só quem poderia ter? Os sacerdotes. Não era permitido um homem comum acessar o templo. Havia um mandamento em Números 18, versículo 7, e não podia pessoas fora da linhagem de Levi e do sacerdócio acessar o templo. Então ele não podia entrar ali. O que iria acontecer se ele atendesse esse convite? Primeiro o povo ia ficar sabendo que aquele homem que tinha dito lá atrás que o Senhor ia pelejar por eles, que Deus ia guardá-los, que ele confiava em Deus, estava agora com medo, covarde. Isso levaria a um descrédito para o povo, e o povo poderia inclusive dizer o seguinte: já que o líder está preocupado em salvar a vida dele, eu não vou mais expor minha família e minha vida a esse risco. Eu vou pegar minha família também e vou me mandar e buscar me proteger, já que aqui eu não tenho proteção. Além do que, se ele quebrou o mandamento, a desobediência da lei traz desordem, anarquia, traz perigo. Então, aqui entra para mim mais um pensamento. Sabe quem é pior do que os inimigos? São os falsos amigos. Eu tenho mais medo dos meus falsos amigos do que meus inimigos. Porque meus inimigos já sei quem são. Meus falsos amigos, eu não sei quem são. Eu tenho mais medo dos crentes não convertidos do que dos incrédulos. Porque dos incrédulos você não espera muita coisa. Mas de crentes que se dizem seus irmãos, isso consegue nos machucar muito mais. O versículo 13, logo em seguida Neemias diz o seguinte: fica logo sabendo que o motivo era para o infamarem. Ele ficou sabendo que tinha sido subornado, aquele homem sacerdote. Mesmo homem de Deus, mesmo sacerdote, mesmo os crentes, às vezes podem ser subornados, uma queda, uma fraqueza. Então, Neemias disse: eu não posso atender isso aí. Neemias, assim como eu e você, não pode impedir que os outros falem mal da gente. Tem como você impedir isso, mas você pode pelo menos não dar motivo. Eu não posso impedir ninguém de falar mal de mim. E se você procurar, você vai até encontrar motivo. Mas o que eu tento fazer é não dar motivo. Mas é tudo o que podemos fazer. Ninguém pode querer viver para vigiar a sua reputação. Estamos aqui para salvar almas, a minha vida, minha família e quem mais quiser salvo. Então essa era a missão principal. Versículos 15 e 16, os dois últimos versos que lemos. No versículo 15, o milagre aconteceu. A obra foi completada no tempo recorde de 52 dias. Meu irmão, com tanta oposição, mais de 120 anos de abandono de uma cidade, fizeram história. 52 dias foi suficiente. Uma obra bem planejada, dirigida por Deus, foi rápida a execução. Sempre que você vê algo mal executado, provavelmente ele foi mal planejado.
Sempre que você vê uma tarefa, a pessoa perdendo muito tempo para realizá-la, é provável que não tenha planejado de maneira correta. Tudo aquilo que se planeja bem, se faz rápido. No versículo 16, diz que quando o povo viu o muro lá pronto, em 52 dias, menos de 2 meses, o povo ficou tão impressionado, que os inimigos disseram o seguinte: rapaz, a gente que pensou que ia assustar o cara, nós é que estamos assustados. O texto diz que eles não só temeram, como reconheceram que foi a provisão de Deus que fez aquela obra. É claro que eles lá trabalharam duro, trabalharam muito, mas Deus estava à frente de tudo. Quem mantém o foco sempre será recompensado. Quem se mantém-se firme na obra de Deus não ficará sem recompensa. E Deus vai fazer que os seus inimigos reconheçam que foi Deus quem sustentou você. Tenha paciência, confie em Deus, mantenha o foco, não se distraia, termine a obra que Deus já começou em você. Não vamos abandoná-la. Eu quero terminar com a citação do livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 433, que diz o seguinte: como os edificadores dos muros de Jerusalém, não devemos nos distrair nem deter em nossa obra por causa do que os outros dizem. Nossa resposta deve ser: estamos empenhados em uma grande obra e não podemos descer. Eu não tenho dúvidas de que o inimigo vai cada vez mais inventar mais e mais armadilhas, mais e mais distrações para distrair o povo de Deus. Mas nós queremos, em nome de Jesus, dar sempre a mesma resposta: estou muito ocupado salvando a minha alma, estou muito ocupado para salvar minha casa, estou muito ocupado para salvar minha igreja, não tenho tempo para essas coisas. Eu estou ocupado com o essencial. Depois que eu fizer o essencial, vou fazer o que é importante, na ordem das importâncias que Deus mostrará para mim. Eu quero desafiar você, mesmo com nossas mãos fracas, frouxas e cansadas, a buscarmos das mãos de Deus a força necessária. Mas vamos completar a obra que Deus já começou em nós. Nós viemos aqui com o objetivo: fazer a maioria da igreja estar consagrada a Deus diariamente e ao serviço de Deus, para que a chuva serôdia caia sobre esta igreja. Esta é a obra que eu fui chamado por Deus, e é para isso que eu estou aqui, e é para isso que você também está aqui, para juntos, com nossa vida, nossa família e essa igreja, terminarmos a obra da pregação do Evangelho em todo o mundo. Deus pode contar com você? Deus pode contar com sua influência, com seus esforços também? Vamos orar. Deus e Pai, nosso grande Deus, nossa fonte de poder, nossa fonte de força, nossa fonte de inspiração. Já começamos uma obra, e o Senhor começou a grande obra em nós também de salvação. Alguns aqui já percorreram vários anos, todos estão começando agora. Os muros já foram talvez colocados, mas enquanto estivermos nessa terra, sempre estaremos vulneráveis, sempre haverá uma porta aberta à tentação. Então, por favor, nos ajude a não sair do posto do nosso dever, nos ajude a estar exatamente onde o Senhor quer que nós estejamos. Tem misericórdia de nós, nos dá sabedoria dos altos céus para termos discernimento, ter a capacidade de ler nas entrelinhas daquilo que nós ouvimos e estamos atentos, estamos atentos. Nos ajude a não nos distrair com as coisas que estão aí para atrapalhar a obra da nossa vida. Pai Santo, nos ajude a ter sabedoria para identificar nossos inimigos e também dos falsos amigos. Dá-nos sempre a humildade no Senhor de buscar Tua palavra e guia sempre, Senhor. Pai querido, nós queremos muito em breve, nas nuvens dos céus, completar essa obra que o Senhor já começou em nossas vidas. Que não desistamos da nossa salvação, da salvação da nossa casa, da salvação dos nossos amigos. Não desistamos da formação profissional, não desistamos da luta pelo trabalho. Nos ajude a termos forças para seguir em frente. Nós em Ti confiamos, e nos ajude a mantermos nossa fé firme até o final. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus.
Amém.